esse seminário, ele é decorrência de um processo que nós realizamos dentro do Partido dos Trabalhadores, na direção estadual do PT. Mas eu quero saudar cada companheiro e dizer que nós, lá no nosso bairro, na nossa empresa, no nosso trabalho, nós fazemos a diferença, elegemos a nossa presidenta, e eu tenho certeza, Edinho, nós vamos construir os caminhos e as bases para que São Paulo seja governada pelo PT, a capital volte, e com certeza construir as bases para que nós governemos o Estado de São Paulo, porque São Paulo merece. E isso vai ser fundamental na disputa de projeto no Estado de São Paulo para a gente construir um processo que em 2014 chegue até a conquista do governo do Estado. Então, eu queria mais uma vez cumprimentar o Edinho, presidente do nosso diretório estadual, parabenizá-lo pela iniciativa e vamos ao debate. E é agora que a gente precisa se preparar. Se preparar juntando forças. E a ida do Edinho para a Assembleia Legislativa como presidente do PT ajuda para a gente juntar a bancada estadual do PT, a bancada federal do PT, os nossos prefeitos eleitos, toda a militância, todos os movimentos sindical, popular, para a gente fazer grandes jornadas, grandes discussões, grandes audiências, manifestações. Porque é só dessa forma que a gente vai desbancar esse poderio dos tucanos aqui no Estado de São Paulo. Então vamos juntar o PT, pessoal. E a partir daí, a gente conquistar uma ampla vitória em 2012, pavimentar o caminho para retomar 2014 com toda a força. Parabéns e um grande seminário a todos. Conforme disse o Carlos Drummond de Andrade no seu poema tão bonito, A Bomba, as estrofes dizem dos desastres que são causados pelas bombas nas guerras, mas ele diz que ele espera que um dia o homem terminará com a bomba. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Alegria grande ter a oportunidade de coincidir uma agenda em São Paulo que me permitisse vir aqui. A reforma política, que é o tema do debate que está em curso aqui, e que é um tema sobre o qual eu quero fazer o possível para, dentro do tempo que temos, dar a contribuição necessária, a reforma política é um divisor de águas nos desafios que nós temos colocados à nossa frente. Eu, Edinho, não tenho a menor dúvida, não falo em nome de ninguém, exceto do meu mesmo, eu não tenho a menor dúvida de que, se não fizermos a reforma política, o projeto que nós representamos estará seriamente ameaçado. Sabe por quê? Porque nós vamos perdendo as condições de disputa político-eleitoral no país, com o nível de autonomia que nós precisamos ter para manter intacto o centro do nosso projeto. As regras atuais, que são ultrapassadas para qualquer processo democrático real no Brasil, elas impõem a todos, e a nós também, uma condição de disputa político-eleitoral que, para que a gente não fique fora, a gente acaba disputando nos níveis e nas condições estabelecidas por quem quer a continuidade do modelo que aí está. Neste governo da Dilma, nos chama para que a gente possa aprofundar o projeto, nos chama a resolver questões de hegemonia política e de composição dentro, especialmente, do Congresso Nacional, das Assembleias e a forma de ampliação de acesso à representação política de setores diferenciados da nossa população, que normalmente, geralmente, estão aqui ou dentro do nosso partido, ou no campo de aliança partidário nosso, ou nas alianças sociais que temos através das nossas relações com os movimentos sociais. Nós teremos que ter um outro perfil
mais democratizado, mais próximo dos interesses e da representação do povo brasileiro, dentro especialmente do Congresso Nacional, que este modelo não permite. Acesso a recursos, igualdade de condições de recursos, sem a presença da iniciativa privada na manutenção das campanhas eleitorais e, portanto, financiamento público é central. Quando eu falo igualdade de condições, eu quero aí colocar mulheres, negros e negras, trabalhadores, companheiros e companheiras que fazem política na roça, que é muito diferente de nós que fazemos política nos centros urbanos, portadores de deficiência, cria uma nova condição. Nós não teremos, talvez, nenhum outro instrumento tão democratizante e que possa nos colocar, né, na condição de todos e todas podermos ter acesso e ter as condições, se a lista não for para nós um instrumento central. Quero falar um pouco sobre a presença das mulheres nesse debate da reforma política. Não bastou eleger a presidenta para que automaticamente nós fizéssemos disso um movimento ou uma onda, né, que nós sempre gostamos de falar da onda vermelha e tal. Não teve onda das mulheres na eleição que elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil. Nós teremos que ainda fazer uma caminhada e teremos que ter clareza, e o PT precisa protagonizar nacionalmente esta questão da presença e da ampliação das mulheres no poder. Cabe ao PT. Portanto, a proposição mais arrojada a aparecer no cenário, acho que precisa partir de nós. E, para mim, a lista é uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. E ter clareza, pessoal, assim, do quanto que isso significará para o país e para as mulheres. E o quanto que isso vai engrandecer cada vez mais esse instrumento poderoso da política que nós construímos no dia a dia da nossa militância e que domina o nosso coração, que é o Partido dos Trabalhadores. Agora, tem que ter clareza que para cada mulher eleita será menos um homem, porque ainda não inventaram a mágica de dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Portanto, nós sairemos do discurso para a prática real. Eu acho que faz diferença para o Brasil, para a América do Sul, para a América Latina e para o mundo o exemplo que nós podemos dar nesta reforma política. Valeu esse papo nosso aqui rapidinho. Muito obrigado pela oportunidade. Bom trabalho para vocês. Um beijo fraterno e carinhoso no coração de cada companheiro e cada companheira. Os primeiros 100 dias da presidenta, eu analisaria 3 eixos como que foram assim bem diferenciados. O primeiro foi a questão de uma mudança da política externa, de alguma forma, né, em relação principalmente a direitos humanos. O PAC. Tudo que foi investimento do PAC, investimento social, não teve corte, teve aumento na saúde, na educação. E, no Minha Casa Minha Vida, o congelamento lá dos 2 bi, não é um congelamento porque ainda não foi gasto o dinheiro que estava, depois vem. Então, as coisas que são nossas, petistas, que a gente lutou a vida inteira, que tem garra, que está aí, estão lá. E, olha, isso é muito importante que isso foi mantido. E ela fez uma coisa muito interessante para nós. Ela está, cada 3, 4 dias, inaugurando um negócio de mulher. Ela lançou 718 creches, lançou não, assinou o recurso para as creches. Então, isso é uma alegria. Bom, para mim, eu achei que não foi surpresa nenhuma o que o Kassab fez, né? Porque ele é uma pessoa
que pensa muito nele, né? E que ele realmente estava sem um espaço de progredir, né, aí no DEM, que está mais morto do que vivo. E ele pensou como fazer para ele poder se viabilizar. Na minha avaliação, nada disso ocorreu sem uma conversa de irmãos gêmeos, siameses, entre ele e o Serra. Né? Serra é o candidato à Prefeitura de São Paulo e a coisa está absolutamente arquitetada para ser dessa forma. E se o Alckmin vai apoiá-lo? Vai. Nós estamos falando de poder, não estamos falando de briguinha interna. Né? Eles vão, o Alckmin vai com o Serra, querendo ou não. Né? Eu acho que vai ser uma batalha em São Paulo muito dura para a gente conseguir a Prefeitura de São Paulo, muito dura. Porque o Serra, por mais desgastado que esteja, e ele está, ele tem, a gente conhece a força do PSDB e ele tem voto em São Paulo, por menos que a gente queira achar, tem. Então, acho que vai ser uma disputa que nós vamos ter que nos preparar e muito para esse enfrentamento. E é importante a Prefeitura de São Paulo para 2014, né? Porque 2014 nós vamos enfrentar uma eleição brava. No estado eleitoral também, o PSDB tinha uma expectativa em São Paulo de abrir sobre nós de 5 a 7 milhões de votos, garantindo em São Paulo a vitória do Serra. Nós conseguimos, durante o processo eleitoral, abrir 8 a 9 pontos na frente do Serra aqui em São Paulo. É importante que se registre. Ou seja, nós estávamos construindo aqui em São Paulo uma vitória que seria uma vitória cachapã sobre o PSDB. E aí, o debate da reforma política ele é fundamental, por isso nós estamos priorizando, para que a gente possa efetivamente superar o debate. Esse debate 2005-2006, o PT tem que ir para a ofensiva e fazer a defesa da reforma política e de tudo aquilo que nós defendemos. O texto trata dos desafios do futuro. Primeiro, o centro da atuação do PT tem que ser a defesa do nosso projeto. E a defesa do nosso projeto é a sustentação do governo Dilma. Ninguém pode se iludir que a conjuntura política vai ser essa, de namoro do governo Dilma e de paz e amor da imprensa com o governo Dilma. É um equívoco achar isso. A agenda colocada para o Brasil é uma agenda de disputa de rumos do país, é uma agenda de disputa de projetos, portanto, é uma agenda que novamente vai criar contradições e antagonismos no seio da sociedade brasileira. Não é possível fazer reforma política sem abrir o debate do modelo do Estado brasileiro. Não é possível fazer reforma tributária sem abrir o debate do modelo do Estado brasileiro. E nem é possível colocar como prioridade a erradicação da miséria sem fazer reformas profundas no modelo de gestão. Nós precisamos, companheiras e companheiros, construir não só um campo político aqui em São Paulo, mas também uma proposta alternativa aqui em São Paulo. Nós precisamos efetivamente dialogar com a sociedade real aqui em São Paulo. Portanto, o PT tem que ter proposta, sim, para a educação aqui no Estado, de valorização dos professores. Tem que ter proposta para a segurança pública, sim, para a nossa concepção, inclusive, de segurança pública, para a valorização dos trabalhadores da área de segurança. Nós temos que ter projetos, sim, para o desenvolvimento regional e, com isso, confrontar o modelo deles, firmado no pedagiamento, que impede o desenvolvimento de regiões inteiras do interior de São Paulo. Nós temos que ter propostas, sim, para a questão de trânsito e transportes e ir para a ofensiva no debate regional, metropolitano em relação a trânsito e transportes e o descalabro das enchentes. Portanto, o PT tem que ter um projeto que sinalize para uma alternativa em 2014, mas antes de 2014, tem 2012, tem as eleições municipais, e nós temos que efetivamente construir essa tática eleitoral em aliança, não só ampliando o nosso arco de alianças em São Paulo, mas principalmente com os movimentos sociais. Por fim, se nós não conseguirmos dialogar com os setores médios aqui em São Paulo, é muito difícil nós almejarmos passos futuros. Esse é o desafio do PT. E por isso que uma parte do debate hoje será para nós entendermos os setores médios enquanto formadores de opinião.
35%, 36%, 37% dos votos nós temos. E cada eleição a gente se consolida mais. Mas para ganhar a eleição tem que ter 50% mais um aqui em São Paulo. Nós precisamos efetivamente atrair a classe média, não só para a questão do marketing político, mas principalmente para propostas que digam respeito à vida concreta e ao dia a dia desses setores médios. Talvez lembrar que nós temos aí praticamente 90 dias de mais do mesmo de 16 anos do PSDB. Né? Eu acho que a conjuntura nós temos que começar a ter esse entendimento, que as primeiras medidas, né, do governo Alckmin, né, as primeiras, né, movimentações indicam que não tem nenhuma, né, mudança de rumo da política implementada no nosso Estado ao longo desses 16 anos. Né? Aquela que sempre eles tentam propalar, que é o governo da eficiência, que é o governo, né, do enxugamento da máquina, na verdade não só aumenta o número das secretarias, com o governo Serra principalmente e Alckmin, mas também aumenta o número de órgãos e secretarias apenas para ter mais cargo, mas em função disso não consegue melhorar as condições de trabalho do funcionalismo, as condições de trabalho, né, de uma forma geral dos trabalhadores. O que eu acho que nós temos que considerar e verificar a criação da Secretaria de Assuntos Metropolitanos não como uma questão administrativa, mas como uma questão política, porque todos nós sabemos que eles estão se organizando e não esconde de ninguém, né, um projeto para nos enfraquecer no chamado Cinturão Vermelho. Então, o nosso embate nas ruas e no parlamento com relação à questão da Secretaria de Assuntos Institucionais não pode ser administrativo, ele tem que ser político. E uma outra questão que nós também temos que ficar muito atento é que o governo Alckmin ele começa a propalar que ele tem preocupações com as políticas sociais, com as políticas de distribuição de renda. E isso é muito perigoso, porque primeiro ele faz uma crítica do antecessor, que é carimbado como um governador que não tem compromisso com as políticas sociais, com a distribuição de renda, e, ao mesmo tempo, tenta enganar a sociedade de um modo geral e criar confusão no nosso, porque sabe que esse legado é do nosso governo federal nos últimos 8 anos, e que nós vamos aprofundar nesse segundo governo nosso, com o nosso governo Dilma. As áreas mais afetadas, eu não vou citar número aqui, até levantei, mas é habitação, a Secretaria de Pessoas com Deficiência, a Secretaria de Negócios Metropolitanos, são as áreas mais afetadas com esse escote, né? Então, tem isso, a assessoria da bancada lá tem já um levantamento, que eu acho importante a militância dos movimentos sociais do partido se apropriar. Ele tenta, na verdade, não dialogar com setores do movimento sindical, mas, na verdade, cooptar aqueles setores que não tem muita dificuldade de se aliar a qualquer governo, né? E que também é uma situação muito difícil que nós temos que nos preparar para enfrentar nessa conjuntura. Na área da educação, por exemplo, o novo secretário insinua que quer dialogar com a POS, com as entidades da área da educação, mas as medidas não têm muita diferença, né, em relação ao seu antecessor. Dizer que todas essas tragédias na área das enchentes, por exemplo, o programa de combate à enchente, foi descoberto a ineficácia da sua política com relação a toda essa área, né? Então, um governo muito difícil. E dizer duas coisas para finalizar. Primeiro, que é um governo autoritário, antidemocrático, e essa é uma marca desses 16 anos. Não tem nenhum diálogo com o movimento social. Não só não tem diálogo, mas tem uma política de reprimir, de criminalizar os movimentos sociais. Essa é uma marca importante. As conferências que o nosso governo federal efetua e desenvolve em âmbito federal, aqui no Estado de São Paulo, quando são convocadas, é de forma formal, apenas porque exige que o governo faça um decreto, né? Mas não tem nenhum apoio, não tem nenhum empenho do governo no sentido de discutir em todas as áreas. Os companheiros que militam nos movimentos aí sociais sabem qual que é a dificuldade, como é a dificuldade de você ter o governo estadual. Ainda bem que o governo federal, muito sabiamente, colocou um dispositivo de que, caso o governo estadual não convoque a conferência no Estado de São Paulo, dá a prerrogativa para que os movimentos sociais
convoque a conferência. Então, é um governo que não tem nenhum compromisso com os movimentos sociais e, quando faz os conselhos, são pro forma para poder ter acesso aos recursos em âmbito federal. Então, essa é uma marca do governo que nós devemos denunciar e trabalhar muito bem nessa conjuntura. É muito importante a gente ter em mente que não haverá 2014 sem 2012. Quer dizer, nós temos a tarefa aqui num seminário estadual, mas em 2012 nós temos uma disputa municipal. Né? Então, é muito importante os movimentos sociais, o partido se preparar não só para manter as importantes prefeituras do Estado de São Paulo, mas como retomar a capital de São Paulo. E a capital de São Paulo está vivendo um verdadeiro caos aqui na cidade de São Paulo, na área da saúde, na área das enchentes, das creches. As promessas que o Kassab fez não cumpriu nenhuma. Então, é fundamental a gente ter em mente. Nós não temos muito que reinventar a roda. Nós temos um diagnóstico do Estado de São Paulo, que foi a base de elaboração do programa de governo do companheiro Mercadante. Esse diagnóstico ele não está defasado, ele é real, mostra a situação do Estado de São Paulo em todas as áreas, e no programa de governo do Mercadante também apresenta uma diretriz e as propostas gerais para cada área. Nós temos que se juntar às mobilizações de rua. Tem uma série de manifestações aí de inquietação em áreas que são muito problemáticas no Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, o que a gente pode dizer? É o desgoverno. Né? Aqui, esse Estado, há muitos anos não tem governo. Agora o governo está fazendo uma reforma, aí, uma dita reforma da Secretaria de Segurança Pública, está fechando delegacias e delegacias da mulher. No momento em que se diz que a violência se interiorizou, no momento em que, né, a violência, os homicídios diminuíram, né, no geral, mas cresceram entre as mulheres, aí fecha-se delegacia. E nós, da Marcha Mundial, fizemos, inclusive, o ano passado, um documento, né, fazendo um diagnóstico da atenção, né, às mulheres vítimas de violência, de como estava sendo implementada a Lei Maria da Penha aqui no Estado de São Paulo. Vocês não acreditam, né? É uma coisa absurda. Nós fomos para o Ministério Público, cobramos do Ministério Público que ele assuma seu papel para que seja implementada. A gente está vendo a batalha que a SPM está tendo, né, no Congresso Nacional, no Supremo, para que a lei não seja votada inconstitucional, e como o governo de São Paulo, né, atua no sentido de não fazer valer, né, essa lei. Então, nós queremos mobilizar no sentido de que aqui em São Paulo a gente possa ter implementado. E aí a gente conta com o quê? Não é com o governo, a gente conta com os partidos, a gente conta com os movimentos sociais atuando, mobilizando. Mas a gente luta por creche, a gente combate a violência. E creche é creche integral, é creche funcionando o tempo todo, é creche para todas as mulheres e crianças. E aqui no Estado de São Paulo é um momento que a gente pode justamente mobilizar. Não se ganha eleição na véspera, fazer oposição na véspera. É agora, é já. Obrigada. E nós ainda não conseguimos, por mais competente que nós somos, nós ainda não conseguimos dialogar com a população, com a juventude, e nessa eleição ficou muito clara que se nós não tivermos um projeto de comunicação com a juventude, nós não teremos chance. Portanto, nós precisamos de um projeto de comunicação. E aí, companheiro Edinho, penso que nós temos que discutir, dentro dessas propostas que foram elaboradas para o governo de São Paulo na campanha do companheiro Aloysio Mercadante, que nós façamos daquelas propostas um diálogo permanente com a sociedade. Não vamos esperar a eleição de 2012, 2014
para bater nas portas das escolas, dos hospitais, das fábricas. O papel da Central Única dos Trabalhadores, desde a sua fundação, é organizar os trabalhadores a partir do local de trabalho. Porque é muito triste quando a gente entra para dentro da fábrica e lá dentro a gente encontra trabalhador defendendo tucano, defendendo o DEM, por falta de consciência política, por falta de concepção política, ou por falta de proposta que ele não acredita que é capaz de gerar melhores qualidades de vida para a sociedade. E a CUT, com seus 300 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, tem como princípio lutar para melhorar as condições de vida e saúde dos trabalhadores. A CUT está fazendo um debate, ou retomou o debate, pelo fim do imposto sindical. A CUT está defendendo, e essa semana fizemos um seminário em Brasília, sobre a reforma tributária. E precisamos nos capacitar para dizer qual é o sistema tributário que nós queremos. Nós não podemos continuar convivendo com esta tabela de imposto de renda, por exemplo. Então, o movimento sindical, os movimentos sociais precisam dizer qual é o modelo eleitoral que nós queremos no país e tem que partir de nós. Então, nós não queremos ser coadjuvante nessa história. Nós queremos ser propositivos e vamos ser propositivos. Qual é a nossa proposta para o sistema penitenciário do Estado de São Paulo? Nós não podemos continuar convivendo com esse modelo de educação que o Alckmin falou no último programa. 2 professores na sala de aula. Esquecemos disso? O modelo de educação no Estado de São Paulo está falido. Esta relação da CUT, os movimentos sociais com o partido, ela precisa produzir. E produzir políticas que dialoguem com a juventude, que dialoguem com a população como um todo. E eu tenho certeza absoluta, Edinho, que ao fazer um seminário como esse, o extrato desse seminário servirá de base para todos nós, não só na questão da reforma política, mas temos que ir fundo sobre a questão da reforma agrária, sobre a questão da reforma do sistema de segurança pública em São Paulo. E eu penso que seminários como esse, que desdobrarão em propostas, só nos fortalecerá enquanto movimento social. Muito obrigado.